vírus H1N1, causador da gripe A, está de volta ao Brasil. E a situação é mais preocupante do que no ano passado. Os primeiros casos da doença surgiram antes do esperado. Em São Paulo, onde há um grave surto da gripe, a vacinação prevista para começar em 30 de abril teve de ser antecipada. Algumas cidades do interior de Minas, principalmente no sul do estado, também decidiram começar a vacinação mais cedo. O vírus está se espalhando pelo Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, até o dia 2 de abril, a gripe já havia causado mortes em 13 estados brasileiros e no Distrito Federal. Foram 102 óbitos em vários pontos do país. O Panorama de hoje discute o que pode ser feito para conter o avanço da gripe H1N1, como as pessoas devem se prevenir, quem precisa procurar os postos de vacinação e qual deve ser o tratamento dos doentes. O programa vai mostrar também os principais sintomas da gripe A e como está a situação em Minas Gerais. Para esclarecer as dúvidas sobre o H1N1, nós recebemos dois convidados aqui no estúdio. Argus Leão, médico infectologista do setor de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde de Belo Horizonte. E Rodrigo Said, superintendente de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado. Tudo sobre o vírus H1N1 agora no Panorama. A influenza A ou gripe H1N1 chegou mais cedo este ano e os números preocupam. Vamos ver como está a situação em comparação com o ano passado. Em 2015, o Brasil registrou 141 casos de síndrome respiratória aguda grave causada por H1N1. No período, 36 pessoas morreram por causa da gripe. Já nos 3 primeiros meses deste ano, foram contabilizados 686 casos da doença e 102 mortes. Bom, primeiro agradecer a presença dos especialistas que vão nos ajudar a entender um pouquinho e nos prevenir dessa doença que tem causado mortes em todo o Brasil. Vamos falar de Minas Gerais, a gente colocou os dados nacionais, eu queria que o Rodrigo, que é da Secretaria de Saúde do Estado, nos pontuasse como está a situação em Minas hoje e onde estão concentrados os casos. Inicialmente, queria agradecer a possibilidade de participação mais uma vez no programa e a gente poder fazer esse debate que é de extrema importância para a Secretaria de Estado. Bem, importante destacar que hoje nós temos uma vigilância de influenza implantada no país através da avaliação de unidades sentinelas de síndrome gripal e do monitoramento de síndrome respiratória aguda grave. E dentro dessa vigilância, além da pesquisa do vírus H1N1, existe também a pesquisa de vários outros vírus respiratórios que podem ser causadores também dessas manifestações. No caso de Minas Gerais, até o momento, a gente tem 23 casos de síndrome respiratória aguda grave, sendo que desses 23 casos, 10 foram causados pelo vírus H1N1 pandêmico 2009, com a ocorrência de 2 óbitos. E é claro que tem outros vírus também nesse painel que a gente está monitorando em relação a esses dados. Só te interrompendo só um pouquinho, só para a gente pontuar que o programa está sendo gravado, então todos os números que a gente falar aqui, é óbvio que serão infelizmente atualizados ao longo de outros dias. Pode ser que no dia que o programa for ao ar, os números sejam um pouquinho diferentes do que a gente está falando aqui. Estamos no meio de abril, ok? E em relação aos números também é importante destacar que até o momento, no estado de Minas Gerais, a gente não tem um surto nem de transmissão de influenza, nem de H1N1. Por enquanto, esses números estão dentro do que é esperado para a sazonalidade da doença. Então, a gente não teve antecipação no estado de Minas Gerais, né? Quando a gente compara com o ano passado, houve sim um aumento importante, o ano passado foi um ano atípico, mas uma comparação com 2014 e 2013, até o momento os dados são menores do que circulava no mesmo período do ano. Perdão. É importante destacar que em Minas Gerais, a gente tem o sul de Minas e a região do Triângulo Mineiro como as áreas mais importantes nesse momento com a circulação de vírus influenza. Os dados são menores em Minas, mas no Brasil não, né? Na verdade, no Brasil, a gente chama a atenção para o estado de São Paulo, que é o diferencial nesse momento. E Belo Horizonte, doutor Argus, como está a situação? Belo Horizonte segue a mesma tendência que o estado de Minas. Houve já a identificação de casos graves, que é justamente a síndrome respiratória aguda grave, e desses pacientes que evoluíram mal, né, que foram internados por conta desses quadros respiratórios, nós tivemos até agora
apenas identificação de 2 casos de influenza A. É bom lembrar que o influenza A, ele se subdivide em vários tipos diferentes, vários subtipos diferentes. Entre eles o H1N1, mas também o H3N2, e fora do Brasil existem vários outros subtipos do vírus. Ainda temos ainda o influenza B, que já houve identificação, inclusive, em outras cidades de Minas, ainda não em Belo Horizonte. Mas em BH, da população residente de Belo Horizonte, nós só tivemos identificação de influenza A sem a subtipificação identificada. Esse exame ele é feito num laboratório especial do Estado, que é a FUNED, Fundação Ezequiel Dias, e ela nem sempre ela consegue identificar exatamente qual vírus que foi isolado naquele paciente. Então, quando há essa inconclusão, esse exame é encaminhado para fora do estado, para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, para que sejam feitos novos testes para tentativa de identificação correta daquele vírus. Todo paciente que está, toda pessoa que é infectada pelo vírus influenza, ele vai necessariamente, ou pelo H1N1, ele vai necessariamente evoluir para síndrome respiratória grave, ou a pessoa pode ter o vírus, mas não ter essa evolução? Pode ter. Pode falar. Podem ocorrer ambas as situações. E o que mata é a síndrome respiratória aguda. Conforme o Rodrigo falou, existem 2 tipos de busca pelos pacientes com vírus respiratórios. Uma é a síndrome gripal. Síndrome gripal nada mais é do que aquele paciente que tem gripe, mas que se encontra no seu domicílio, pode estar com febre, pode estar de cama, mas não são quadros graves. A síndrome respiratória aguda grave são aqueles pacientes que têm provavelmente um quadro gripal inicial, com febre, tosse, mas que evolui de forma grave, com desconforto para respirar, né, aumento da frequência da respiração, diminuição da saturação de oxigênio. Isso tudo é identificado dentro de um pronto-socorro, dentro de uma unidade de saúde. E esse paciente necessita internação. Então, a síndrome respiratória aguda grave é o paciente com quadro respiratório que necessita ser internado ou já se encontra internado. O síndrome gripal nada mais é do que o paciente que tem gripe e se encontra tratando em consultório, em casa, sem a necessidade de internação. Então, a gente já identifica casos de H1N1 tanto na síndrome respiratória aguda grave, internados, quanto nos pacientes com síndrome gripal. E aí isso é um espectro de doença. A pessoa que tem o H1N1 isolado na sua secreção respiratória, não necessariamente ele vai evoluir de forma grave. E aí surge a dúvida em relação ao momento em que a pessoa precisa procurar o médico. O Dr. Argos colocou essa questão da respiração estar mais comprometida, enfim. Qual é o momento? Como é que a pessoa sabe se ela está com uma gripe normal, como o Dr. Argos falou, ou se ela está evoluindo para esse quadro? Bem, na verdade, sempre é importante procurar orientação médica, porque a síndrome gripal, ela se caracteriza por um paciente que apresenta febre, como o Argos falou, e associada a um quadro de tosse ou dor de garganta, ainda podendo estar acompanhado com outras manifestações, né? Um mal-estar geral, uma dor no corpo, a cefaleia. Mas o que é de grande importância que no caso do vírus influenza A e para o H1N1, existe um tratamento específico. Esse medicamento é fornecido hoje pelo poder público, né? E quanto mais precoce o início do tratamento, conforme as orientações do protocolo clínico, menor é a possibilidade de evolução para as formas mais graves de síndrome respiratória. Então, na dúvida, né, até para o diagnóstico e orientação da prescrição de medicamentos, é importante ter orientação médica. Então, todo mundo que está com gripe deve ir ao médico? Concordo. Essa deve ser a orientação. O tratamento iniciado precocemente, ele tem uma chance de sucesso, não só para gripe, para qualquer outra doença, né? Tem uma chance de sucesso muito maior. Portanto, a pessoa que se encontra com síndrome gripal, não grave, não tem nenhum sinal de gravidade, aquele é o momento dela ser adequadamente tratada. Ou no posto, ou no hospital de emergência. Consultório privado, todos os pacientes, mediante a apresentação da receita, eles vão retirar esse medicamento em qualquer unidade básica de saúde. Há algum paciente que é mais predisposto a desenvolver essa síndrome aguda respiratória? São os idosos, as crianças, as pessoas que já têm um outro tipo de doença, ou todo mundo está sujeito a isso?
Na verdade, dois, existem grupos já de estudo, né, através de literatura, que a gente chama de grupos de risco, né? Então, principalmente relacionado à influenza, a gente tem a gestante, temos crianças menores de 2 anos de idade, a população acima de 60 anos. Existem um painel aí de grupos que a gente chama de grupos prioritários. Tanto que esses grupos são alvo da campanha do Ministério da Saúde durante a disponibilização da vacina contra a influenza. Quer completar? O grupo que é contemplado pelo Ministério da Saúde para receber a vacina é mais ou menos o mesmo grupo que a gente prioriza para receber o tratamento específico com a medicação. Então são as crianças, principalmente as crianças menores que 2, mas o Ministério até já ampliou, né, a cobertura para menores que 5 anos de idade, desde o ano passado, idosos acima dos 60 anos, gestantes, qualquer pessoa em qualquer idade que apresente alguma doença crônica, por exemplo, doenças do coração, do pulmão, doenças que atacam o sistema imune, ou pessoas que fazem uso de medicação que atacam o sistema imune. Todas essas são situações que a gente prioriza, tanto para vacinar quanto para o tratamento. E é importante lembrar que a pessoa que foi vacinada, a vacina, infelizmente, ela não tem uma garantia de proteção de 100% das vezes. Então, mesmo a pessoa que foi vacinada e desenvolve um quadro respiratório que seja leve posteriormente, ela, dependendo da situação, ela deve sim ser tratada também com o medicamento. Não quer dizer que a vacina exclui o tratamento posterior caso a pessoa apresente um quadro compatível com a infecção pelos vírus influenza. Alguma explicação para a doença ter se antecipado? No caso, por exemplo, de São Paulo, que a gente já tem um surto, a gente está em abril, né? O inverno nem chegou ainda. Existem algumas suspeitas, conjecturas. Muita viagem internacional. Agora, este momento, né? Na verdade, nós já estamos até passando do momento, é a temporada de influenza do hemisfério norte. Pessoas que, se porventura viajaram para os países do hemisfério norte e voltaram de lá infectadas, elas podem disseminar a infecção aqui no Brasil também, né? São todas suspeitas, a gente não tem como comprovar isso de maneira correta. Isso é interessante apontar que na última informação da Organização Mundial de Saúde, no hemisfério norte, na região do México, Estados Unidos, houve um predomínio neste ano da circulação do vírus H1N1. E na Europa foi um predomínio da circulação do influenza B. Então, na verdade, é o que a gente está monitorando aqui nas nossas unidades sentinelas e na vigilância de síndrome respiratória, são os vírus que a gente tem encontrado em maior circulação no país. Vieram para cá. Bom, rápido intervalo, a gente volta num minuto só.